sejam bem-vindas ao nosso Momento CEO, um bate-papo sobre tudo o que pode te levar a vender o seu artesanato toda semana. O meu nome é Patrícia, eu sou artesã como você e há 6 anos eu vivo exclusivamente da renda do meu artesanato. Na live de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre criatividade e eu vou responder a pergunta: eu preciso ser criativa e ter ideias geniais todo dia para conseguir vender artesanato? Mas antes de responder essa pergunta, a gente precisa entender o que é criatividade. Bom, na definição formal, criatividade é um processo imaginativo onde o nosso cérebro se esforça para encontrar soluções para os nossos mais variados problemas. Beleza? Então é isso, a gente usa a nossa imaginação para resolver os nossos problemas do dia a dia. Isso é ser criativo, isso é criatividade, é o conceito formal da criatividade. A palavra vem de criar, que é exatamente isso, a gente criar soluções, a gente criar formas de resolver os nossos problemas. E aí, partindo desse conceito, a gente pode ter a certeza de que, apesar de muitos não acreditarem, todos nós somos criativos, porque estamos o tempo todo buscando formas de melhorar o nosso dia a dia, seja em casa e seja no trabalho. Por exemplo, quando a gente tem que ajudar a resolver um conflito entre os nossos filhos, a criatividade aparece num passe de mágica. A gente logo pensa numa coisa para distrair alguma das crianças para que ela se interesse por outra coisa e pare de brigar com a outra criança. Isso é fato, né, gente? Você tá em casa, as crianças começam a tretar uma com a outra ali, rapidinho a gente já pensa alguma coisa para distrair uma das duas ali, para uma fazer uma coisa, outra fazer outra, para elas pararem de brigar. E isso é ser criativo. Esse pensamento rápido, essa sacada rápida que a gente tem de pensar uma solução para aquele problema, isso é ser criativo. A criatividade não está só relacionada ao processo de fazer coisas artísticas, ela está no nosso dia a dia. Então, um brinquedo, uma história, um passeio, seja o que for que a gente arrumar para essas crianças, já distrai e já a gente está exercendo nossa criatividade. Outro exemplo é quando a gente vai fazer o almoço da gente, né, gente? E aí, por causa da correria, a gente acaba esquecendo de comprar alguns ingredientes que a gente tinha pensado. Então, a gente tem que se virar com o que a gente acha na geladeira. Você vai lá na geladeira e fala, nossa, o que será que eu vou conseguir fazer aqui? Porque eu esqueci de comprar o que eu tinha pensado para o meu almoço. Então, isso é ser criativo também. A gente acha que não, mas isso também é usar a nossa criatividade. Então, se você alguma vez já passou por isso ou por alguma experiência parecida com essa, então tenha certeza de que você é sim criativo. Só que essa criatividade que eu estou falando aqui é a mesma que eu preciso para na hora de produzir as minhas peças artesanais ou postar nas minhas redes sociais. É sim, a mesmíssima criatividade. Não existem criatividades diferentes, existem formas diferentes de você usar a criatividade que você já tem, que está aí guardadinha dentro de você. Que afinal, na hora de definir os seus produtos ou pensar suas postagens, você também está resolvendo um problema. Também é um problema do seu dia a dia. E é um problema relativamente grande para quem empreende no artesanato. Porque esse é um momento onde a gente tem que fazer algumas análises, algumas escolhas, e que na grande parte das vezes vai gerar muita insegurança, principalmente para quem está começando e ainda não tem experiência ou feedback suficiente dos clientes para saber o que agrada ou não. Então, a pessoa que está começando no artesanato, ela não tem esse feedback dos clientes, ela não sabe ainda o que agrada, o que não agrada. Então, na hora que está definindo o produto, é muito complicado, é muito difícil, porque a gente sempre tem aquele medo de errar, a gente quer acertar sempre e sempre vai ter aquela insegurança, aquele medo de errar. Então, voltando para a nossa pergunta inicial, você precisa ser criativo o tempo todo? Sim, a gente precisa ser criativo o tempo todo. Mas a notícia boa é que você já é criativo. O lance aqui é você aprender a treinar e conduzir essa criatividade inata para assuntos específicos, como aqueles que estão relacionados ao nosso artesanato, por exemplo. A criatividade para a vida, ela já vem instalada de fábrica. Basta a gente ver os bebês e as crianças como eles são criativos. Infelizmente, e tem muitos pesquisadores que estudam o motivo disso, com o passar do tempo, a gente vai perdendo essa imaginação e essa criatividade da infância, que são tão importantes para quem quer viver de arte e de artesanato. Ou seja, esse treinamento que eu sugeri para vocês, nada mais é do que tentar resgatar essa imaginação e essa criatividade infantis,
que em algum momento da vida a gente deixou num cantinho ali do nosso cérebro para priorizar os assuntos de adulto. Beleza, né? Parece fácil, mas não é tão simples assim. Principalmente para quem já criou alguns calos na vida, né? Para quem perdeu já essa criatividade aos pouquinhos ali, foi criando alguns calos. Como que a gente perde essa criatividade infantil? A partir do momento que a gente vai crescendo e vão surgindo os problemas da vida adulta pra gente, a gente vai achando que para resolver esses problemas da vida adulta, a gente precisa ter uma certa maturidade e resolver dentro de um outro contexto. Se a gente pensasse que a gente, usando a imaginação e a criatividade da criança, a gente resolveria esses problemas bem mais fácil, de forma bem mais fácil, tudo ficaria mais tranquilo, mas a gente acha que não, eu tenho que resolver esse problema aqui de um jeito mais maduro, né? Mais adulto, e realmente a gente tem que ter maturidade para resolver os problemas. Só que nessa maturidade a gente pode inserir algumas pitadas de criatividade. É o que a gente vê às vezes, assim, que a gente até às vezes tira sarro, você vê uma pessoa resolvendo um problema, você fala, gente, se essa pessoa fizesse dessa forma seria tão mais simples. Existem formas tão mais simples de resolver isso daqui, mas é porque a pessoa não está tendo essa imaginação e essa mesma criatividade que você está tendo. Daí o que eu expliquei para vocês, que existem formas diferentes da gente conduzir a criatividade. Cada um vai conduzir de um jeito. O importante é a gente tentar resgatar essa forma simples de resolver problemas. Então, para conseguir direcionar essa criatividade, você precisa se esforçar para fazer exercícios diários, onde você vai começar a pesquisar e a colecionar algumas referências, resgatar e registrar memórias afetivas, observar cenários e comportamentos, etc. Tudo isso e mais um pouco vai ser ferramenta para te ajudar a construir o que a gente chama de repertório. Então, quando a gente une todas essas informações que a gente vai coletando, então você vai fazendo resgate de memória afetiva, você vai lembrando lá do tempo que você era criança, lembra da casa da avó, lembra da casa de uma tia, lembra de uma outra pessoa querida que ficou lá atrás, um animalzinho de estimação, uma história que você viveu. Quando você vai resgatando todas essas memórias, quando você vai resgatando e registrando algumas experiências, um restaurante que você foi, que você comeu uma coisa diferente, uma viagem que você fez, tudo isso junto, quando a gente une tudo isso, a gente vai formar uma coisa que se chama repertório, que é muito importante no processo criativo, beleza? Então esse repertório, ele vai ser como uma estante de informações. Então essas informações vão ser imagens, vão ser sons, palavras, cheiros, sabores, sentimentos, experiências, que a gente vai consultando sempre que a gente precisar ter ideia para algum produto artesanal. Então, assim, lembra quando você era estudante e você tinha que fazer um trabalho de escola? Então, hoje em dia é tudo diferente, a gente tem a facilidade da internet e essa facilidade muitas vezes mina um pouco também a nossa criatividade. Mas lá atrás, quando a gente era adolescente e ia fazer trabalho de escola, a gente ia na biblioteca, a gente escolhia o livro na estante, a gente levava para a mesa, lia, registrava as partes que tinham a ver com a nossa pesquisa, copiava à mão e depois organizava essas ideias para construir o texto do nosso trabalho. Então, o repertório é como se fosse uma biblioteca dos tempos de escola. Só que em vez de livro, nas nossas estantes mentais, né, vamos colocar assim, ou físicas também, a gente vai estar cheia de referência criativa que a gente vai consultar sempre que a gente for iniciar um novo trabalho. Beleza? Deu para entender direitinho o que é o conceito do repertório? Então, se você está aí achando que tudo isso é muito complicado e trabalhoso, pode ficar calmo que eu vou dar uma solução para você também. Então, até o fim da live, eu vou te falar o que você pode fazer para você produzir suas peças criativas sem ter que se esforçar tanto, apesar de não ser um grande esforço assim. E eu já vou deixar claro para vocês que se vocês se dispuserem a realmente tentar começar a construir esse repertório de referências, vocês vão ter criatividade infinita. Nunca mais vocês vão passar perrengue para nada que exija ser criativo no negócio de vocês. Então, é muito importante essa etapa. Então, desde a parte criativa, de definição e produção de peças, até a parte estratégica, onde você vai pensar na comunicação e divulgação do seu trabalho, se você tiver um bom repertório, matou. Então, aquela frase, eu não sei o que postar, ou aquela sensação que a gente tem de incapacidade para inovar nos produtos, não vai mais fazer parte da sua vida, se você tiver um bom repertório. Ok, como é que você vai fazer isso então? Como que você vai criar esse repertório?
Então, como eu disse anteriormente, muitas dessas referências vão vir principalmente das nossas vivências, experiências e observações de vida. Então, voltando ao exemplo das crianças lá atrás, e a gente tem que recorrer sempre a esse exemplo, observem as suas crianças, vejam como elas se comportam, como elas reagem diante dos problemas, que a gente sempre vai ter sacadas geniais ali para resgatar essa nossa criatividade adormecida. Se você observar, você vai ver que essas crianças, elas são sempre muito curiosas e interessadas por novidades. Isso porque tudo é realmente novo para elas não conhecem nada e elas querem e precisam sempre aprender. Então elas passam horas analisando um inseto, elas querem tocar para sentir tudo que é diferente, provar o que é de comer, o que não é, às vezes até o que não é de comer, elas querem comer também, quer provar, quer saber como é que é. E sempre vai ter dois tipos de consequências para cada um desses experimentos. Você tem a consequência boa e você tem a consequência ruim. E tanto uma quanto a outra vai ficar registrado no cérebro dessas crianças. Então as coisas boas, elas vão repetir, e as ruins elas vão evitar ou vão buscar soluções criativas para aprender a lidar. Então aí vai começar uma coleção de vivências, de memórias, de experiências, que lá na frente, na vida adulta, vai servir de combustível para a criatividade. Daí vem a importância da gente fazer esse exercício de resgate e de registro. Entenderam? Então essa é a minha primeira dica de hoje para vocês. Tenta lembrar alguns momentos da sua vida, momentos tristes e momentos felizes, não só da infância. E tome nota do momento ou só do evento. Por exemplo, minha formatura, meu primeiro cachorrinho, minha professora mais querida, tudo aquilo que eu falei para vocês no começo. Ou do evento acompanhado de algum sentimento que você relaciona a ele. Então, por exemplo, a minha professora mais querida, você lembrou da sua professora? Se você quiser anotar alguma coisa que tenha a ver também com esse evento, você pode anotar. Minha professora mais querida, ela se chamava Ana, eu gostava muito dela porque ela era muito boazinha, ela fazia coisa pra gente na escola que era assim, assim, assado. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma atividade com ela assim. Então você pode ir relacionando essas ações, esses sentimentos, essas coisas que aconteciam àquele evento, e aí você vai criando esse banco de memórias. Então eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem a importância disso na hora da gente pensar os produtos. Por que é interessante a gente fazer esse banco de memórias? Então, por exemplo, teve um tempo atrás que veio com tudo, e ainda permanece, uma tendência vintage, onde as pessoas queriam dar para suas casas uma carinha mais aconchegante, que lembrasse casa de vó. E aquelas artesãs que tinham viva na memória afetiva as casas das suas avós, elas conseguiram trazer isso para essas clientes de forma muito simples. Trouxeram peças lindas, cheias de detalhe, que realmente remetiam àquela época. Então, toalhinha de crochê, bordado, mantinha de tricô, muitas outras peças que tinham tudo a ver com essa estéticazinha casa de vó, essa estética vintage. Aí você me pergunta, e se eu não tiver vivido esse tipo de experiência que é a tendência, eu vou conseguir ser criativa para produzir para esse público também? E a resposta é sim. E essa é a minha segunda dica para vocês, a pesquisa. Você pode perfeitamente conhecer, entre aspas, algumas experiências através da pesquisa. E essa pesquisa você pode fazer em sites como o Pinterest, por exemplo, que a gente vive ali no Pinterest procurando receita, a gente pode usar o Pinterest também para fazer as nossas pesquisas. Então você não precisa necessariamente ter ido para a África para conseguir criar uma coleção de safari, por exemplo. Você pode coletar referências, juntar as que mais tem a ver com o que você está querendo produzir e está feita a sua produção. Concordam comigo? Quantas coleções safari que a gente tem aí? A pessoa teve que ter essa vivência de África para conseguir criar uma coleção safari em qualquer ponto do artesanato, seja papelaria, seja crochê, tricô, pintura, qualquer coisa. Então, criem esse hábito de pesquisar referências. E, se possível, façam isso diariamente, para virar um hábito mesmo. Porque o hábito, ele só se torna hábito, ele só vira uma parte da sua vida, quando você realmente faz todo dia aquele tipo de ação. Então, criem esse hábito. Todo dia você entra ali, vamos começar pelo Pinterest, por exemplo. Existem outras formas de pesquisar, mas vamos começar pelo Pinterest. Entra lá todo dia, acessa o site, pesquisa alguma coisa específica que não seja necessariamente receita ou molde,
de artesanato, entra lá e pesquisa alguma referência qualquer para você começar a ter o hábito de pesquisar por referências. E isso aí no seu dia a dia vai ficando mais tranquilo. Então, organiza essas pesquisas em pastinhas separadas por temas e sempre que você precisar, você vai ter o seu banco de referências. Então, beleza, só com essas 2 dicas você já vai conseguir turbinar a sua criatividade, pode ter certeza. Então, começa a praticar hoje mesmo e daí depois de uns 2 ou 3 meses eu te desafio a voltar aqui para me contar se fez diferença ou não para vocês. É impossível não fazer diferença. Agora, se você não quiser se aprofundar tanto e quiser um atalho, a dica que eu vou dar para vocês é, mais uma vez, praticar adaptações. O que é fazer adaptações? Adaptação é quando você pega uma base do seu artesanato. Então, no caso do amigurumi, vamos pensar uma base de bichinho, ou uma base de boneca, ou uma base, sei lá, de santinha, alguma coisa que você tem o hábito de trabalhar ali no seu artesanato. Você vai começar escolhendo 2 ou 3 bases boas que funcionaram com seu público, que são fáceis de fazer, que são simples para você adaptar. Então, escolhe umas 2 ou 3 bases boas, e aí, em vez de você ficar sempre colocando uma peça nova na sua loja, você vai começar a pensar variações para a mesma peça. Isso é adaptar. E eu dou essa sugestão principalmente para os iniciantes, porque você não vai ter que gastar muito com receitas ou modos no início. Você vai escolher umas 2 ou 3 ali só, e em cima delas você vai trabalhar. Então, é uma oportunidade não só para você treinar a técnica, para você se aprimorar cada vez mais na técnica, mas é um bom exercício de criatividade também, que você vai ter que mudar essa base a cada peça que você vai fazer. Então, no caso do amigurumi, por exemplo, que eu estava dando exemplo, um ursinho pequeno, igual eu dei exemplo na live anterior, ele não está aqui agora, mas um ursinho pequenininho, receita super simples, super tranquila, pode ser a base para fazer um combo, para você formar um combo. Então, nesse combo pode ter o ursinho, você pode fazer um chocalho com mordedor, que são aqueles que você põe na argola de madeira, põe só a cabecinha do ursinho ali na argola de madeira e você consegue fazer um chocalho com mordedor. E você pode fazer também uma naninha, que você vai usar também só a cabecinha do ursinho e uma base boa que você tiver de mantinha. Então, você já consegue 3 produtos derivados de uma base, que é essa receita do ursinho, formando um combo que vai ter um valor agregado bem maior quando você for oferecer para o seu cliente. Você ainda vai ter que pesquisar um pouco para poder formar esse combo. Mas, nesse caso, é uma pesquisa pontual, ela é bem mais específica e direcionada para o objeto da base. Ou seja, mais uma vez, com um pouco de treino e principalmente mudança de mentalidade, é possível sim ser criativo o tempo todo, ou na maior parte do seu tempo. A mudança de mentalidade que eu estou falando para vocês aqui é você tirar da cabeça de uma vez por todas essa crença de que você não é criativa, ou que você não é criativo como os outros. Eu já te provei aqui que você é criativo de nascença, como a gente fala aqui no interior, né? E com treino e vontade, dá para dar uma sacudida e resgatar essa criança curiosa e cheia de imaginação e criatividade que está adormecida aí dentro. Só treinar, beleza? O processo criativo, gente, ele funciona assim. Vocês vão sempre partir de uma referência, o porquê que você precisa ser criativo naquele momento. Aqui a gente está falando mais especificamente do artesanato. Então, por exemplo, eu quero criar uma coleção de Natal no meu ateliê. Então, esse é o seu tema base, é o Natal. Aí você vai começar a pesquisar suas referências. Estou dando um exemplo bem prático aqui. Quais serão essas referências? Primeiro, as memórias, as lembranças, as vivências, as experiências. Então, pensa nos natais que você viveu. Pensa como foi, pensa nesses cenários, nos cheiros de Natal, né? A gente às vezes vai no lugar e fala, nossa, isso aqui tá com cheiro de Natal. Então, cheiro de Natal, as cores do Natal, o cenário, as referências, as pessoas, os sentimentos. Pensa tudo isso e vai listando isso na sua pesquisa, antes de você começar a pensar a sua coleção de Natal. Lista tudo isso aí, essas memórias primeiro. Depois que você listou todas essas memórias, você entra no Pinterest, por exemplo, e vai digitar lá
o tema que você está pesquisando. Então, Natal, que tipo de referência você quer de Natal? Se você colocar só a palavra Natal, vai aparecer muita coisa vaga ali. Então, por exemplo, pensa lá, cenários de Natal, decoração de Natal, personagens de Natal, cenas de Natal. Coloca uma pesquisa um pouco mais específica e vai aparecer várias referências para você ali. Aquilo que você achar que é interessante, que está casando com as referências das suas memórias, das suas vivências, você vai salvando em pastinhas. Você faz uma pastinha lá, pesquisa de Natal, vai salvando ali dentro todas aquelas referências que você achar que casam com essa memória afetiva que você já resgatou e que casam também com a intenção que você tem para sua coleção. Sem filtro, sem filtro. Você vai salvar tudo que você achar interessante, tudo que você achar que é relevante. Depois que você fez isso, aí sim você vai fazer uma curadoria dessas imagens. Então, você vai entrar naquela pastinha que você fez lá no Pinterest da sua pesquisa e aí sim você vai fazer uma curadoria. Você vai rever todas essas imagens que você salvou ali e vai ver aquelas que realmente vão fazer sentido para a sua pesquisa. O que não fizer sentido, você remove da pastinha, deixa só o que faz sentido mesmo. E aí você está criando ali o que a gente chama de mood board, que é o painel de inspiração, o painel de referências. Vai ficar um painel digital feito no Pinterest, vai estar lá todas as referências bonitinhas ali. Anotado no papel estão suas referências de memórias, experiências e vivências. E aí, na hora que você for pensar a sua peça, vai ser muito mais simples. Porque aí sim você vai pesquisar receita. E a receita que você for escolher para começar a sua coleção vai ser uma receita que esteja alinhada com essa pesquisa que foi feita antes. Então, vamos supor, se você está pensando uma coleção de Natal que você quer que ela tenha uma carinha mais vintage, você não vai comprar a receita de um Papai Noel que tem uma pegada mais moderna. Você não vai comprar a receita de um Papai Noel com roupinha de praia, porque não vai ter nada a ver com a pesquisa que você fez, a menos que você queira adaptar para uma carinha mais vintage. Se você achar que dá, gostei muito da base desse Papai Noel, eu acho que dá para eu adaptar para o vintage, que é o foco, a direção da minha pesquisa, aí beleza. Agora, se você achar que não tem a ver, você vai começar a procurar aquelas receitas que tem a ver. Vocês estão entendendo como é que funciona? Como é que a gente deixa de perder tempo quando a gente faz essa pesquisa, quando a gente consegue organizar a nossa forma de trabalhar? Então, a gente consegue ser mais criativo por causa disso, porque você já vem colhendo essas informações. Quando chega na hora H, que é a hora de definir o produto, tudo isso vai fazer uma eureka na sua cabeça e você vai conseguir definir a sua coleção de forma bem mais simples. O Pinterest, essa etapa que eu falei para vocês de pesquisa, você não precisa fazer essas pastinhas só relacionadas aos temas dos produtos. Ele vai servir também para vocês formarem essa estante de referências que eu falei para vocês, que é o nosso repertório, de forma física, entre aspas, porque ele é digital. Quando eu falei lá atrás para vocês que a gente tem essa coleção que vai ser uma estante mental e que poderia ser também uma estante física, é exatamente sobre isso que eu estava falando. Então, o mental são aquelas experiências, aquelas vivências que ficam gravadas na nossa memória. Então, tá ali. A gente não consegue tornar isso físico, né? A gente não consegue transformar um sentimento, uma vivência físico para uma coisa física, né? Mas você consegue trazer para o físico algumas situações que também vão fazer parte do seu repertório. Uma delas, de você começar a colecionar no Pinterest ali algumas referências que não tem a ver necessariamente com o artesanato que você faz. Então, algumas paisagens que você acha bonita, que você acha interessante, algumas comida. Tem gente que coleciona lá, que separa pratos, acha bonito comida, gosta de gastronomia, gosta de mesa posta. Então você pode começar a separar essas experiências também. Alguns personagens que você acha interessante, algumas referências de filmes. Então tem muita coisa que você pode começar a coletar ali dentro também, que vai servir para o seu repertório.
E outra forma também de você transformar para o físico, de você trazer para o físico esse repertório, são livros, são revistas, são recortes e é o próprio painel de inspiração que você pode ter no seu ateliê. Você pode ter um painel de cortiça, um painel imantado que você vai pregar as coisas ali com imã, onde você vai recortar. Às vezes você vê uma imagem de bonita, uma coisa que você acha que faz sentido para você em uma revista, ou você compra um livro, alguma coisa assim, são formas também de você ter esse repertório na modalidade física.